Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou começar te lembrando, deixa o like aí no vídeo, divulga o vídeo para pessoas que gostam também de curiosidades e te inscreve no canal, porque hoje eu vou falar de um assunto muito importante, eu considero de maior relevância. Se você não prestar muita atenção nos vídeos anteriores, peço, por favor, prestem mais atenção nesse. Porque eu vou falar sobre segurança e prevenção de acidentes no lar. E é um assunto muito sério esse. E define muitas vezes o nosso futuro dos nossos entes queridos. Quando a gente pensa em acidente, imagina rua, trânsito, trabalho, mas na verdade a maioria dos acidentes acontecem dentro de casa. É justamente por ser um ambiente familiar, onde a gente fica mais relaxado, acaba acontecendo. Pequenos descuidos podem virar grandes problemas e que vão influenciar a gente talvez pelo resto da vida. Os ambientes da cozinha, banheiro e área de serviço são os campeões de acidentes. Lugares com água, com muito calor, com eletricidade, produtos químicos. E muita gente não percebe que estes riscos estão ali na volta todo o tempo. E às vezes esse é o primeiro gatilho para que aconteça um acidente, a percepção do ambiente. Quem mais sofre com acidentes domésticos são crianças, idosos e animais de estimação, por serem mais vulneráveis. Eles não têm a mesma noção de risco que uma pessoa adulta tem. Por isso é bom que se pense a casa, esses ambientes, de maneira a proteger o máximo possível essas nossas crianças, nossos idosos e os nossos animaizinhos de estimação. Porque além do susto, da dor, os acidentes domésticos têm uma carga emocional muito grande. Tem um custo financeiro normalmente, mas eu sinceramente considero esse o menor dos males. Para mim o emocional é o que mais pesa. Aquela sensação de culpa, de medo de acontecer novamente. Tudo isso pode ser evitado com prevenção. Segurança em casa
não é uma coisa que deva ser relegada ao acaso ou que a gente deva achar que não tem importância. Mas antes de qualquer mudança física que a gente venha fazer na casa, a mudança de atitude é a mais importante. A gente precisa observar mais, tentar antecipar os riscos, corrigir pequenos problemas. A prevenção começa na rotina, nos hábitos. E quando isso vira uma coisa automática, a casa inteira fica mais segura. A cozinha é um lugar muito perigoso, eu vou falar sobre isso em seguida. Cento e 120 batimentos por minuto. Quando eu falo que a cozinha é um lugar muito perigoso, parece que a gente está falando de uma coisa muito estranha. Mas a gente fala do fogão, a gente fala do maior causador de acidente na cozinha. Panela com cabo virado para fora, pano perto da chama, óleo quente, tudo isso é perigoso. E aqui eu quero falar sobre uma dica de ouro. Presta muita atenção nisso. Nunca joga água onde tiver gordura quente. Se tiver um recipiente na cozinha pegando fogo na gordura, não joga água em hipótese nenhuma. Se joga água, vai acontecer uma explosão ali dentro da panela e vai espalhar óleo incandescente por toda a volta, tornando um incêndio que estava controlado dentro do recipiente, um fogo descontrolado em todo o ambiente. A água é mais pesada que o óleo. E o óleo, ele esquenta a mais de 200 graus Celsius. Como a gente sabe, a água ferve a 100. Então, quando a água entra em contato com esse óleo, ela desce. E quando a água vaporiza, ela aumenta o volume dela em 1.700 vezes. Isso faz com que haja essa expansão rápida, faz com que óleo incandescente com fogo seja jogado para todo lado. As facas devem ter lugar adequado para serem guardadas. E se uma faca estiver caindo, não tenta segurar ela, deixa cair. Depois junta com calma. Muita gente guarda produtos de limpeza que por vezes são tóxicos embaixo da pia, ao alcance de crianças e bichos de estimação. O ideal é manter esses produtos químicos em lugares mais altos, de preferência com armários com portas fechadas, e nunca mistura produtos. Algumas combinações podem gerar gases perigosos
mesmo que sejam em pequena quantidade. O chão da cozinha também, ele molha muito fácil, ele pia, gordura, respingo de água e de óleo já são suficientes para causar quedas que podem ser muito feias. Então, quando suja, quando cai água, quando cai alguma gordura no chão, deve-se limpar rapidamente e, de repente, colocar até tapetes antiderrapantes pode tornar o ambiente com menos risco. Então, são cuidados, às vezes, simples, que podem fazer a diferença. Uma cozinha organizada é uma cozinha segura. Cada coisa no seu lugar, sem objetos soltos, sem improvisar. Organização não é só estética, ela também é prevenção. O banheiro também é um lugar que é campeão em quedas. Vou falar disso em seguida. O batimento subiu para 124. Pelo banheiro, que é piso molhado, ele é o lugar onde mais acontecem quedas na casa. O piso molhado é traiçoeiro. Tapetes antiderrapantes, dentro e fora do box, são essenciais. E é bom sempre que acaba de tomar banho, se molhar o piso, principalmente fora do box, secar em seguida. Não deixa molhado, porque a próxima pessoa a pisar ali pode ser um idoso, e queda para idoso é muito perigosa, principalmente para idoso. Muita gente não sabe, mas o vidro do box ele pode estourar com impacto ou com vibração, com impacto ou com temperatura, com variação de temperatura. E é importante ver se o vidro do nosso box é temperado e procurar manter as roldanas que ele corre no trilho estejam sempre em bom estado. E nunca se apoiar no vidro.
secador de cabelo, as pranchas de fazer chapinha, barbeador elétrico. Essas coisas perto d'água são um perigo real de choque. É sempre importante desligar e guardar após o uso. E sempre ver se, quando a gente está usando esses equipamentos elétricos, se o piso não está molhado. E isso aumenta muito o risco. Às vezes um choque, mesmo sendo de baixa tensão, ele pode fazer com que corrente elétrica atravesse o coração, e um choque, às vezes simples, pode provocar uma fibrilação do coração ou mesmo uma parada cardíaca. Os remédios que se deixam muitas vezes no banheiro devem ficar sempre fora do alcance de crianças ou de adultos que já tenham algum problema de cognição, como o Alzheimer, coisas assim. E procurar deixar sempre esses remédios identificados. Não se deixa comprimido solto ou frasco sem tampa. Tem que ter muita atenção também com produtos de limpeza que se deixa no banheiro. Se tiver idosos na casa, é bom instalar barras no box para onde o idoso possa segurar, melhorar sempre a iluminação. Como eu falei antes, usar tapetes antiderrapantes. Essas são mudanças que reduzem drasticamente o risco de acidente. Segurança não precisa ser complicado. A área de serviço também tem bastante risco. Vou falar disso em seguida. Cento e 128 batimentos por minuto. Subiu 4 primeiro e agora mais 4. Na área de serviço, máquina de lavar pode causar acidente sério se não for usada de forma adequada. Não se deve nunca colocar a mão dentro da máquina quando ela está funcionando. A maioria das máquinas mais novas, inclusive, já tem um sistema de proteção. E quando abre a tampa, ela para de funcionar. E depois, quando tem máquina com centrifugação também, quando a centrífuga está operando, elas travam a porta e não deixam abrir enquanto tiver com essa alta rotação.
Os produtos que se deixam também, produtos químicos que se deixam na área de serviço, como água sanitária, desinfetante, desengordurante, são materiais perigosos. A gente deve procurar usar luva quando manuseia esses produtos e mantê-los longe de crianças. Não misturar produtos, tentar deixá-los com ventilação adequada. Principalmente, não colocar produtos químicos em garrafas de refrigerante e deixar isso ao alcance de crianças, que eles não sabem diferenciar. Tomadas e fios também podem ser um risco. As tomadas sobrecarregadas, extensões improvisadas, fios desencapados, são causas comuns, tanto de choque quanto de incêndio, em curto-circuito. Então, é sempre bom usar filtros de linha e evitar aquelas sobrecargas na mesma tomada. Um monte de T's, né? Se chama de T, quando tu tem a dispositivo para ligar na tomada outros 3, 4 aparelhos, dependendo do dispositivo. O ferro de passar roupa também é um grande causador de incêndios. Quando se esquece esses ferros ligados, às vezes em cima de uma roupa, ele vai esquentando até que a roupa começa a queimar e pode gerar um grande incêndio. Então, esquece aquela frase, só vou ali rapidinho. Se sair de perto, desliga. Porque a tendência de esquecer dele ligado é muito grande. Não é nada incomum. E a gente fazer uma manutenção preventiva também evita bastante acidente. Verificar as tomadas, trocar fio antigo, revisar equipamentos. Tudo isso ajuda a manter a casa mais segura e evita as surpresas desagradáveis. A gente precisa criar uma cultura de segurança em casa. Chegamos a 132 batimentos por minuto.
A gente precisa envolver toda a família nesse pensamento de segurança. Ela não depende só de uma pessoa. É importante que toda a família participe. A gente ensinar crianças, orientar idosos, combinar regras simples de segurança. Quando todos colaboram para a segurança, o risco cai bastante. É bom a gente criar rotinas de verificações. Pequenas rotinas podem ajudar muito. Checar fogão, porta, janela, tomadas, lugar onde se guarda os produtos químicos. São coisas rápidas, mas que podem fazer grande diferença no longo prazo aí, quando a gente pensa em segurança. Eu sempre falo que mais importante que aquela febre do momento é a constância. A gente manter constância na prevenção é muito mais importante. Os ambientes devem ser mantidos bem iluminados e organizados para reduzir o risco de tropeço, de queda, de acidentes que podem até ser graves, mesmo quedas da própria altura. Evitar acúmulo de objetos e deixar o caminho livre com luzes noturnas no corredor são medidas simples, mas de muita eficácia na prevenção de acidentes. E a gente deve estar preparado para enfrentar emergências quando surgem. Ter um kit básico de primeiros socorros, com curativo, gás, antisséptico, luva. E se familiarizar com o uso desses materiais. Também não adianta a gente ter um kit de primeiros socorros que ninguém sabe usar. Então é importante a gente, além de ter isso, se familiarizar com o uso, aprender como usar e os momentos que deve fazer. Se possível, a gente ter em casa extintor de incêndio, a família toda saber usar, saber onde fica, qual a localização. E caixas de disjuntores e saídas de casa, tem que ser conhecido por todos e estarem desimpedidos. Prevenção é sempre estar pronto para agir também. Enfim, a segurança no lar é um conjunto de hábitos que protegem quem a gente ama, nossa família. Pequenas atitudes evitam grandes acidentes, muitas vezes.
Cuidem bem de suas famílias. Esse era o assunto que eu queria trazer hoje. E lembrar, se gostou do vídeo, achar que ele é importante para outras pessoas que gostaria que melhorasse a sua cultura de segurança, deixa o like, divulga o vídeo e te inscreve no canal. Missão cumprida. Te vejo no próximo vídeo.